Fala pessoal, seguinte, hoje eu vou gravar um vídeo que me foi solicitado lá no Instagram, a gente vai falar um pouco sobre o fator R, vou discorrer assim, principalmente mais prático, como que calcula o fator R, então espero que ajude vocês aí. O fator R, primeiro vamos conceituar, né? Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você já sabe que existe o fator R, você já sabe mais ou menos para que serve. Mas vou só falar superficialmente aqui. O fator R ele é um índice que é utilizado para saber se uma empresa ela vai cair no anexo 3 ou no anexo 5 do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional tem 5 anexos, cada atividade vai cair em um deles. Porém, antigamente existiam 6 anexos, e aí o governo decidiu acabar com esse sexto anexo, e em substituição a isso, ele colocou um fator que vai dividir uma parte dessas atividades para o anexo 3 e outra parte para o anexo 5, dependendo da divisão da receita bruta com a folha de pagamentos da atividade dessa empresa. Isso foi feito por quê? Para incentivar as empresas a contratarem mais pessoas e ter uma folha de salários maior. Então, ela colocou no anexo 5, se você parar para perceber lá, o anexo 5 ele tem uma alíquota inicial de 15,5%, que é onde a maioria das empresas se encaixam. Mas se você cair para o anexo 3, que é o que a galera mais tenta fazer, você vai para o anexo para pagar 6% de imposto. Então, as empresas passaram a fazer. Passar a moto. Então, as empresas passaram a fazer um estudo para ver se valia mais a pena ela contratar mais pessoas e cair para o anexo 6, ou se era mais jogo ela ficar no anexo 5 mesmo e pagar os 15,5% de imposto. Porque quando você contrata pessoas, você paga INSS, FGTS, você tem todo o custo de contratação que a gente sabe que é alto no Brasil, mas as empresas fizeram esse estudo e a maioria das empresas chegou à conclusão de que o anexo 3 é mais interessante mesmo pagando os encargos dos funcionários. E aí, que para o contador passou a ser essencial que ele saiba fazer esse cálculo do fator R. Só que existem algumas regrinhas, algumas coisas que pode ser que atrapalhe a pessoa ali, o contador, na hora de fazer, pode ser que ele não saiba. E aí é muito importante que o contador ele tenha segurança do que ele está fazendo, porque um erro ali de cálculo, alguma coisa, ela pode fazer com que a empresa esteja calculando um imposto a mais ou a menos e no futuro pode dar um prejuízo muito grande. Então eu vou passar para vocês aqui como que faz, onde que está na legislação, e aí vocês depois, cabe a vocês ir atrás dessa informação mais completa, ler e qualquer dúvida podem tirar comigo aqui no Instagram ou aqui no YouTube ou lá no Instagram, onde eu respondo as pessoas que me mandam mensagem. Vamos falar então um pouco agora do conceito, realmente, e depois eu vou mostrar na legislação, bem superficialmente, para vocês verem. Eu gosto de fazer isso, de mostrar na legislação, porque dá uma independência também de vocês saberem onde que está o que eu estou falando. Porque eu posso tirar da minha cabeça aqui as coisas, e contador que se preze mesmo, um contador bom, ele sabe do que ele está fazendo e por que ele faz aquilo que ele faz. Então eu vou mostrar para vocês e vocês tenham isso em mente de que vale a pena ir atrás da legislação para dar uma lida. Vamos lá, a gente tem 3 lugares que tem essa informação do fator R. O primeiro lugar é a Lei Complementar 123, que é a lei do Simples Nacional, inicialmente. Um outro lugar que tem é a Resolução CGSN 140 de 2018, que é mais completa, que tem mais detalhes, mostra como que faz, e é bem detalhado mesmo, assim, vale muito a pena dar uma lida. E por fim, a gente tem o Perguntão do Simples Nacional, que eles tiram algumas dúvidas também mais comuns, e lá também tem perguntas sobre o fator R, eu vou mostrar aqui os 3 para vocês. Vamos lá. O fator R, então, o que ele é? Ele é um fator, um índice que divide a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, dividido pelo... Não, é a folha de salários de 12 meses dividido pela receita bruta de 12 meses.
A folha de salários, ela é encargos, ela é salário e ela é o imposto pago no Simples Nacional. Vou mostrar isso também. Então vamos lá. O índice, ele é 28%. Então eles chegaram nessa conclusão de que se a empresa paga mais de 28% de folha de salários dividido pela receita, ela vai cair para o anexo 3. E se a empresa paga menos de 28%, ela vai para o anexo 5. Não me pergunte por que é 28%, alguma coisa eles fizeram, algum estudo para chegar nesse valor aí. Então, primeira coisa, deixa eu mostrar aqui na tela. A gente tem que eu estou até com a resposta aqui já. Na lei complementar, pesquisei aqui 28%, vocês podem fazer isso também. O parágrafo 5º J, que é da descrição das atividades, ele fala, ó, as atividades de prestação de serviços a que se refere o parágrafo 5I serão tributadas na forma do anexo 3. Isso aqui são atividades que você pode ir lá nesse 5I pesquisar, mas vai ser basicamente médico, essas coisas assim. Desta lei complementar, caso a razão entre a folha de salários, era o que eu falei, e a receita bruta da pessoa jurídica seja igual ou superior a 28%. Então, você tem algumas atividades que são por base, 28, anexo 3, e podem ser 28% se você paga menos do que 28%. Já aqui embaixo, ó, quando a relação entre a folha de salários da empresa for inferior a 28%, serão tributados no anexo 5 dessa lei complementar. Para tirar dúvida, vamos ver o que é esse 5I, esse 5J. Aqui, ó. Vamos lá no 5I. Ó, 5I. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 5 do artigo tal, um monte de coisa, parabola, um monte de coisa, anexo 5 desta lei complementar. Então, ó, medicina veterinária, igual eu falei, serviço de comissária, despachante, tradução, interpretação, engenharia, medição, cartografia, enfim, testes, análises técnicas, representação comercial, perícia, enfim, várias atividades aqui que vocês podem ver que possuem essa diferença de anexo 3 e anexo 5. Beleza. Isso aqui é onde está, vocês podem ir pesquisando, ó, tem mais aqui, acho que é só esse mesmo, só esse artigo mesmo, na lei complementar que fala sobre essa questão dos 28%. Mas se você quiser aprofundar mais ainda, já até pesquisei aqui, já abri para a gente tem a resolução CGSN, que se você procurar por fator R, eu já pesquisei aqui para nós, você vai ter, ó, prestações de serviços tributados na forma prevista no anexo 3 dessa resolução, quando o fator R de que trata o artigo 26 for igual ou superior a 28%, ou na forma prevista no anexo 5, quando o fator R for inferior a 28%, ou seja, você tem lá que no anexo 3, se for o anexo 3 se for maior, ou o anexo 5 se for menor, então tem essas coisas assim. Aí você vai ter lá administração, locação de imóveis, academia de dança, academia de educação física, licenciamento, sessão de direito de uso de computador, enfim, várias aqui, não vou ficar lendo porque é completamente nada a ver pra gente aqui. Vamos pular, vamos para a parte que fala sobre como que calcula isso. Então, aqui, ó, artigo 26, que é onde fala lá no negócio. Na hipótese de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, obter receitas decorrentes da prestação de serviços previstas no inciso 5, tal, um monte de coisa, deverá apurar o fator R, que é a razão entre folha de salários, incluindo encargos, nos 12 meses anteriores ao período de apuração, dividido pela receita bruta total acumulada nos 12 meses também. Então, você vai pegar a folha de salários e a receita bruta vai dividir os dois. O que é muito interessante aqui, para as pessoas que têm algumas dúvidas, que é legal responder. O que a gente faz quando a empresa está começando? Que aí você, por exemplo, no primeiro mês que a empresa está faturando ali, ela não paga salário, geralmente ela paga no mesmo mês seguinte. Ou seja, a folha de salário dela é zero e a receita existe. O que você faz quando a folha de salário é zero? Então aqui, ó, é muito legal essa parte da resolução aqui, porque fala exatamente o que fazer nesses casos. Então, ó, para o cálculo do fator R referente ao período de apuração do mês de início de atividade, se a folha de salário for igual a zero, que é esse caso que eu falei, e a receita for igual a zero também, ou seja, ela não faturou nenhum dos 2 meses, o fator R
vai ser 28%. Só que o fator 28% sobre receita zerada é zero, então não faz diferença para a gente. Se a folha de salário for igual a zero e a receita bruta for maior que zero, que é quando ela começa a faturar, mas vai pagar o salário só no mês seguinte, ela vai ter o fator R igual a 0,001, ou seja, anexo 5. Já se a folha de salários e a receita bruta total e receita acumulada for zero e o fator R for alguma coisa, aí tu fala aqui, ó, para o cálculo do fator R referente ao período de apuração posterior ao mês de início de atividade. Isso aqui é muito legal também, porque se você tem a folha de salários e a folha de pagamento, e os dois não dão 12 meses, você faz isso aqui, ó, para o cálculo referente a período de apuração posterior ao mês de início de atividades, se folha de salários 12 e RTB 12 forem iguais a zero, o fator R será 1, ou seja, fator 5. Se a folha de salários 12 for maior que zero e a receita bruta total for igual a zero, o fator S será igual a 28. Então, se você dividir a folha de salários maior que zero e a receita for zero, você pagou as pessoas, mas não recebeu nada, não teve nenhuma receita naquele período. Então, você vai ter fator R 28 e vai pagar anexo 3 aqui. Já se a folha de salários e a receita forem maiores que zero, aí você vai fazer aquela divisão entre a folha de salário e a receita bruta dos 12 meses. Se a folha de salário for igual a zero e a receita bruta total for maior que zero, ou seja, zero sobre a receita, o fator R corresponde a 1, é porque também não tem como dividir zero por fator R, eles convencionaram ser 1, e aí vai ser anexo 5. Então a gente tem essas opções que vocês devem estudar legalzinho aqui para entender. Eu acho que eu já até consegui passar legal aqui, mas essas hipóteses vocês precisam estar atentos e entender isso. Agora, vou tirar alguma dúvida, além dessa aqui, que muita gente pergunta, e isso é muito importante, que é a folha de salários, ela compõe o salário pago líquido, isso é muito importante falar, o salário pago lá para o funcionário, compõe o INSS pago patronal também, que é aquela guia do INSS também. Só que na guia do Simples Nacional, se vocês pesquisarem, olha só, um exemplo aqui da guia Simples Nacional, exemplo, vou pegar qualquer guia aqui do Simples Nacional para vocês. Olha só, se você pegar aqui uma guia qualquer aqui do Simples, vou pegar uma guia maior, olha só. Abrir a imagem aqui pra gente ver, ó. Vai ter esse INSS aqui, ó. INSS Simples Nacional, R$830, que fica dentro do Simples Nacional, porque ele tem essa CPP dentro ali das alíquotas do Simples. Então, esse 830 aqui, muita gente tem dúvida se entra ou não no cálculo desse fator R. E aí, vocês vão aqui no perguntão do Simples Nacional que eu falei lá mais tarde, então ele vai dizer aqui, ó, o que significa o fator R. E aqui embaixo tem o que inclui na folha de salário as remunerações que eu falei, remuneração paga a segurados, contribuintes também, então autônomos que vocês contratarem também entra, e o valor do 13º também entra, e encargos, ó, ele vai dizer contribuição patronal previdenciária, inclusive a recolhida dentro do Simples Nacional. Então vocês vão pegar esse valor que está aqui, ó, e colocar dentro também do cálculo. E aí, vocês veem aqui, ó, tem uma planilha aqui que pode servir de exemplo. Eu vou fazer alguns cálculos para vocês darem uma olhada de como que fica. Olha só, deixa eu só ocultar algumas tabelas aqui para a gente poder ver só o que importa. Então fator R tá aqui. Vamos lá. Então, folha mensal paga. Regime de caixa, isso é importante. A folha de salários, uns 12 meses lá, vocês vão considerar o efetivamente pago. Então, para o labore de sócio, folha de salários é o que foi pago. Então, mês de janeiro, por exemplo, vocês vão considerar o pago em janeiro, mesmo que ele tenha sido pago referente ao trabalho feito no mês anterior. Vocês vão considerar o pagamento do salário no mês de janeiro, em janeiro, o prolabore pago efetivamente. Então, se o prolabore do sócio ele é considerado lá na contabilização, mas vocês não
fazem a retirada, o sócio não retirou o dinheiro, então não conta, não entra. E o CPP, por exemplo, quando ele é pago o regime do Simples Nacional, você paga geralmente referente ao mês anterior. Então você vai pagar aqueles R$ 830, por exemplo, ali no mês, qual que é o mês aqui de vencimento dessa guia? 20 de novembro. Então ele vai pagar, sei lá, algum dia de novembro. Então ele entra na conta de novembro de 2018. Então vamos lá. Vamos fazer umas simulações aqui para vocês darem uma olhada. Olha só. Vamos supor que a empresa abriu em agosto. Então ela em agosto não pagou nada de salário. E aí no mês seguinte ela pagou R$ 5.000 de salário para labore, funcionário e tal, pagou R$ 5.000. E aí em outubro ela pagou R$ 5.000 mais os 830 que estava lá na CPP lá para nós. Então ela pagou 5.000 mais os 830. Então a gente tem aqui o que? Em agosto, se a empresa pagou aqui o salário, recebeu, não trabalhou, olha só, o fator R aqui vai estar zerado, tá? Porque não tem nada antes. Agora, se ela recebeu, se ela vendeu, sei lá, R$ 20.000, olha só, ela tem uma receita acumulada de R$ 20.000 no ano, mas ela não tem receita nos meses anteriores, porque aqui está zerado, ó. Então, esse aqui é o primeiro mês. Zerou, e o primeiro mês de 20 mil, a receita bruta acumulada é sempre referente aos 12 meses anteriores ao que você está fazendo, então não entra o atual, então está zerado. Beleza, o fator R, então, continua te dando anexo 5. Agora, se você faz aqui, ganha 30 mil no outro mês, ó, já fica com uma receita acumulada aqui de 20 mil, fica com fator R de 5 ainda, anexo 5. Vamos continuar. Agora vamos supor que continua ali os 5.830 lá que a gente está mexendo. E aqui a mesma coisa. Olha só, a gente tem uma receita acumulada no ano de 80 mil. A gente tem uma receita dos meses anteriores, 12 meses, 20 mil. Proporcional aos 12 meses do ano, 60. E a gente tem um fator R de 25. Por quê? É a divisão de 5.830, na verdade, de 5.000 mais 5.000, a divisão desses 10.830 por esses 60 mil aqui. Então a gente tem esse fator R aqui. E se a gente colocar, deixa eu ver aqui, vou ter que colocar uma folha de salário maior, 10 mil, não, 5.830. Vamos aumentar a folha de salário daqui para 10 mil. Não deu. 10 mil ainda não deu. 15 mil. Olha só. Deu 32% aqui, ó. 32,29%. Isso significa o quê? Anexo 3. Então, quando ela está menor que 28%, anexo 5. Maior que 32%, maior que 28%, anexo 3. E isso é importante vocês terem em mente. Isso aqui está considerando quem? Está considerando esse pagamento, esse aqui, esse somatório, dividido por esse somatório aqui. Vai dar esse valor aqui, ó. Isso que vocês têm que fazer para calcular o fator R. Então, fiquem espertos com... Vou tirar aqui. Fiquem espertos com folha de salário. Isso é importante, então confiram sempre a folha de salário de vocês, que é o INSS, que é os encargos, 13º, férias, essas coisas pagas, efetivamente pagas, isso é importante, regime de caixa, folha de salários, tudo isso é importante, e vocês vão considerar o INSS, considerar o CPP dentro do Simples Nacional que vem na guia, na data do pagamento que foi feito, vocês vão considerar os salários, os encargos, tudo bonitinho, isso aí, beleza, dos 12 meses anteriores ao mês que você está fazendo, dividido pela receita bruta total dos 12 meses que você está fazendo. Então, é isso. Não tem segredo. Deu mais de 28%, você vai no anexo 3. Deu menos de 28%, você vai no anexo 5. A dica que eu dou é, faça sempre o acompanhamento da receita do cliente para ver se ele está aumentando muito a receita bruta dele ou não. Porque se ele aumentar a receita bruta, ele vai ter que contratar pessoas, ou ele vai ter que aumentar o prolabore dele.
e aumentando o Prolabore, ele pode cair no anexo 3. Porém, se você aumentar muito o Prolabore dele, pode ser que ele pague muito de INSS, que é 11% sobre o valor do pagamento, o valor do Prolabore. Então, fique esperto com isso, porque o Prolabore ele tem INSS e o Prolabore ele tem imposto de renda. E aí, você tem que fazer o cálculo bonitinho para ver se vale a pena para ele ficar em um ou ficar em outro. Quase 100% das vezes vai valer a pena ele ficar no anexo 3 mesmo, pagando muito de INSS e pagando muito de imposto de renda. Então fiquem espertos com isso. Eu acredito que é isso. Se qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês para responder, principalmente lá no Instagram e aqui nos comentários do YouTube também. Tenham um bom dia, um bom fim de semana, um bom trabalho, bons estudos. Como eu digo sempre, vamos ser uns contadores pica da galáxia, junto comigo. Então, estudem e vamos para cima, porque esse mundo aí vai ser nosso ainda. Valeu, tamo junto e até mais.